Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para a gente meditar na palavra do Senhor, para gravar esse devocional abençoado, para nós estarmos alimentando o nosso espírito com a palavra maravilhosa do Senhor. Pois o Espírito Santo hoje traz para nós uma meditação na palavra em Gênesis 7:5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Essa palavra de hoje vem falar simplesmente de obediência, porque nós, quando resolvemos ou decidimos obedecer a palavra do Senhor, nós entendemos que o Senhor trabalha poderosamente para nos ajudar. Então, aqui o Senhor traz para nós uma meditação na palavra dele, quando ele chama Noé para fazer ou melhor, para fazer algo que nem sequer nenhum ser humano naquele tempo havia ouvido falar de chuva e muito menos de arca ou de um barco, para a gente entender hoje. Então, nesse texto, somos transportados para o episódio em que o Senhor instrui Noé a construir a arca, pois a terra seria devastada por um dilúvio. Então, por causa da impiedade de seus habitantes. Naquele tempo, o Senhor estava muito, mas muito triste com toda a humanidade, estava muito chateado com tanta imundície que o ser humano estava praticando. Então, por isso, o Senhor resolve chamar alguém que achou graça diante dos olhos dele, no meio de todo aquele povo. O Senhor viu Noé sendo fiel, andando segundo os preceitos da sua palavra, em obediência, e por isso o chamou para que ele construísse a arca e que ele fosse ali pregar, dizer para todos que se arrependessem, para que se voltassem ao Senhor, saíssem daquelas práticas na qual o Senhor estava sentindo nojo, porque é essa a palavra. O Senhor diz na Bíblia que tudo que o ser humano estava praticando, estava fazendo naquele tempo cheirava mal às narinas do Senhor. Então, nós vamos entender que tudo que cheira mal nos enoja, tudo que cheira mal nos dá ânsia. Então, nós vamos trazer aqui para o nosso dia de hoje e dizer que será que nós estamos agradando as narinas do Senhor? Será que nós estamos fazendo o que dá nojo no Senhor? Será que nós estamos perdendo a nossa interação com o Senhor por causa das nossas práticas? Quantas das vezes temos feito coisas que desagradam ao Senhor e que deixam o Senhor tão entristecido a ponto de querer nos destruir? Oh, mas aí você está falando de um Deus tirano. Não. Estamos dizendo que o Senhor, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Estou dizendo para vocês que todas as vezes que o Senhor se aplacou com a ira dele para o ser humano, foi porque o ser humano escolheu virar as costas para Deus. Então o Senhor aqui, ele faz um chamado para Noé, e Noé resolve obedecer aquele chamado, porque construir uma arca naquele tempo era algo meio contraditório, não se havia chuva naquele tempo. O Senhor regava a terra com o orvalho, o Senhor fazia brotar da terra com o orvalho. Então, nunca havia chovido até aquele tempo. Então, a terra produzia, mas de outra forma, totalmente diferente do que hoje nós vemos. Então, o Senhor falou para Noé que ia mandar um dilúvio e que águas iam brotar de todos os lados para encher a terra e destruir tudo que era vivente.
porque o Senhor tinha se arrependido de criar uma humanidade tão pecaminosa, tão destruidora de si próprio. E é muito triste de ouvir isso, mas hoje nós estamos trazendo esta meditação para nos lembrar de que o Senhor ele nos ama, porque ele ainda salvou, achou alguém ali que achou graça nos olhos do Senhor. E quando o Senhor viu que Noé andava de acordo com o que ele tinha lhe determinado, o Senhor falou com Noé em visão, em sonho, e disse a ele para ele construir essa arca e falar para todos. Então o Senhor não mandou Noé construir aquela arca só para salvar alguns bichinhos e para salvar a vida dele e da família dele. Não, a arca era para salvar aqueles que crescem e se arrependessem do que estavam fazendo. Da mesma forma acontece hoje. Hoje nós pregamos a palavra do Senhor, nós chamamos a sua atenção para dizer para você que Jesus morreu na cruz para que você se arrependesse dos seus pecados. Ele pagou na cruz pelo preço do seu pecado, mas ele também disse que aquele que crer e confessar alcançará a misericórdia, ou melhor, aquele que crê e confessar que ele é o Salvador, esse sim alcançará a sua salvação. Porque Jesus não veio na Terra para ser um simbolismo religioso e mais nada. Jesus ele andou na Terra para cumprir as leis. Ele andou na Terra para nos mostrar que não existe nada impossível para Deus e que quando andamos em obediência, nós alcançamos a graça do Senhor e por isso o Senhor cuida de nós em qualquer circunstância. E aqui Noé resolveu obedecer esse chamado do Senhor, essa, por então dizer, loucura de construir essa arca. E o Senhor foi revelando a ele, mostrando a ele de que maneira ele devia falar com o povo e de que maneira ele devia construir aquela arca. Então, da mesma forma, Deus deseja que a nossa obediência de cada um de nós. Muitas vezes tomamos decisões ousadas e precisamos sentir no primeiro momento, mas eu sabia que estava sendo direcionado pelo Todo-Poderoso, pelo Pai Eterno, ao tomar essa decisão. Nem sempre o resultado é imediato, mas sempre vai nos surpreender. Porque quando obedecemos a Deus e andamos na sua obediência, do seu direcionamento, da sua palavra, o Senhor ele nos surpreende. Porque quando nós achamos que ele vai fazer algo, ele faz algo muito maior e muito melhor. Vejamos o que aqui nós vamos entender que, da mesma forma que a desobediência no início da criação separou o homem de Deus. E dali para frente, o povo então começou a se desenvolver, a criar, né? Vamos dizer assim, a aumentar cada vez mais, porém em desobediência. Por quê? Quando Eva desobedece, ela e Adão desobedecem a Deus, o pecado então entra na terra, então criada para que fosse uma morada maravilhosa que o Senhor tinha criado para os seres humanos. Mas, da mesma maneira, por um homem que entrou a desobediência, mas por um homem entrou a obediência e a salvação. Se por Adão nós recebemos o pecado, por Jesus nós recebemos o direito de salvação, quando ele morreu na cruz. Porque desde que entrou a desobediência no mundo, nós passamos
vivemos tempos de destruição, vamos dizer assim. Porque aqui Noé foi chamado e obedeceu a Deus para construir a arca, porque o Senhor ele desanimou, desistiu, porque o povo estava fazendo muita coisa ruim. Hoje não é diferente, né? A gente tem visto tantas coisas que entristecem o nosso coração, que entristecem a nossa alma. Imagina Deus que nos criou com tanto amor. E aqui quando o dilúvio vem, e o dilúvio limpa a terra de todo aquele povo, isso não quer dizer que o povo que depois foi se formando outras famílias também não tinha maldade. Então sempre tem alguém, porque caráter, nós formamos ele, e se nós não direcionarmos o nosso caráter segundo os preceitos da palavra do Senhor, automaticamente nós vamos desviar, nós vamos ser desobedientes, nós vamos ser ruins, porque nós vamos estar sendo direcionados pela desobediência, que é um pecado, que é algo que desagrada a Deus. Então vamos estar andando pelo caminho da desobediência por coisas ruins. E cada vez mais nós vamos acrescentando coisas ruins e dizendo que não tem nada a ver, quando na verdade estamos cheirando mal aos narinas do Senhor. Então, quando nós obedecemos, nós entendermos para que o Senhor nos criou, porque o Senhor nos criou para adorar, para cuidar de tudo que é dele aqui e para sermos felizes, bem cuidados, porque ele é dono de tudo e ele é nosso Pai. E assim Jesus lá na cruz do Calvário disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, eles são tão sem rumo. E é assim que nós vivemos hoje. Nós vivemos como barata tonta, sem rumo. Estamos achando que estamos fazendo as coisas certas, mas na maioria das vezes não andamos em obediência a Deus. Não temos feito o melhor para Deus. Temos que entender que quando temos um chamado de Deus para viver o extraordinário, implica em desafios que demandam coragem, mas as promessas vão se concretizar. Nós precisamos ter coragem para obedecer as promessas do Senhor, na interação da vontade de Deus e na decisão de obedecer a Ele. Se nós queremos viver novos níveis em nossa vida, nós temos que andar em obediência, porque assim, aleluia, Jesus, Deus realiza grandes projetos e sonhos. E para Ele realizar, Ele precisa que nós tenhamos coragem e que nós damos o primeiro passo de fé e obediência. Porque o que aos nossos olhos é impossível, para Deus é possível. Porque lá em Lucas 18, 27 está escrito: o impossível para os homens é possível para Deus. O Senhor, ele nos ensina coisas peculiares do dia a dia. E Ele nos traz a mensagem de que se andarmos em obediência, viveremos o sobrenatural, o extraordinário. Então, a nossa obediência sempre nos levará a caminhos que jamais serão ruins, porque tudo que vem do Senhor não traz para nós dores. Ah, mas Jesus diz que nós teremos aflições aqui. Sim, Ele pagou o preço pelas nossas culpas, pelas nossas feridas. Ele levou sobre si nossas dores, nossas doenças. E por isso, mas tem tanta gente doente, tem tanta doença ruim. Oi, em quem você está esperando a cura? No homem? No seu dinheiro?
na sua posição, no médico dos médicos. Não, não existe homem melhor do que ninguém. Então, todas as vezes que estamos doentes, temos que sim procurar o que o Senhor deixou aqui na terra como recurso. Mas primeiro temos que sair de casa direcionados, pautados na palavra. Senhor, o Senhor é médico dos médicos. O Senhor é que vai conduzir a medicação que devo tomar, a cirurgia que devo fazer. Tudo tem que ser entregue nas mãos do Senhor. O nosso mal é que nós levantamos da cama, nos esquecemos de agradecer a Deus, nos esquecemos de tirar uns 5 minutos para falar com o Senhor, entregar o dia, que é um presente que o Senhor nos deu, nas mãos do Senhor, porque quando nós oramos, antes de sair para trabalhar, antes de sair para fazer qualquer coisa, nós entregamos o nosso dia nas mãos do Senhor e Ele se responsabiliza por tudo que irá acontecer naquele dia. Isso é andar em obediência, isso é os privilégios de amar a Deus, esse é o prêmio alcançado para aqueles que amam a Deus e que servem a Deus segundo a sua palavra. E não é algo difícil de fazer, porque você vai ver o seu dia totalmente diferente quando você levantar, erguer a sua voz e agradecer a Deus pelo dia e dizer a Ele que você entrega tudo nas mãos dele. Você entrega o dia, a sua vida, o seu trabalho, sua casa, seus filhos, seus negócios, seu carro, tudo nas mãos do Senhor e Ele se responsabiliza. Ah, mas o meu carro quebrou, eu cheguei atrasado no seu... Oi, será que o Senhor não te livrou com tudo isso de um acidente de trânsito? Será que o Senhor não fez isso para que você não fosse acusado de algo que você não fez? Será que você não parou para pensar que por trás de um atraso, muitas das vezes, nós chegamos no tempo certo, na hora certa? Então faça o seu melhor, agradeça a Deus, obedeça a palavra do Senhor e saiba que o Senhor cuida de tudo nos mínimos detalhes. Noé, quando construiu aquela arca, não sabia nem o que era isso, mas ele obedeceu. E ele passou décadas e décadas pregando a palavra do Senhor, que ia ter um dilúvio, que era para o povo se arrepender, e o povo zombou dele, humilhou ele, riu da cara dele, e ainda por cima disse que ele era doido, que ele era louco. Mas quando começou a chover, e o Senhor selou a arca por fora, não tinha mais o que se fazer. Então hoje o Senhor traz esta mensagem para você. Depois que você descer à sepultura, não há mais o que fazer. Porque aí o Senhor já selou por fora. Porque a morte e a vida está na mão dele. Ele decide o tempo e o dia. Mas se você se arrepender, mesmo que seja no último minuto de vida, o Senhor Jesus te alcançará e te dará esse direito. Porque lá na cruz, ele disse para aquele homem que se arrependeu. Antes de morrer, ele disse: Jesus, me leva a estar contigo. Ele confessou seu pecado e disse para Jesus, e Jesus disse para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, quando nós temos o nosso coração quebrantado e temos coragem de pedir perdão e obedecer a Deus,
nós alcançamos a graça e o amor dele. Porque aquele outro preso, aquele outro que estava do outro lado, zombou e disse que Jesus é. Por que Jesus não descia da cruz e não tirava eles? Que aí ele ia acreditar. Então quer dizer que você precisa ver para crer. Pois Jesus disse que nós temos que crer sem ver. Nós temos que confessar. Porque a fé é isso. É crer no invisível. É crer no impossível. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então isso é crer, isso é ter fé. Você não precisa ver nada, nem tocar em nada, nem estar diante de imagem nenhuma, porque Deus disse que não precisava construir nada, porque Ele não queria isso. Você precisa crer no invisível. Isso é ter fé. Porque se você precisa de um objeto para ter fé, você não tem fé. Você acha que depositou a sua fé naquele objeto e não vai ver o resultado. Por isso que na Bíblia diz, lá em Isaías 64:4, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então tome posse da sua vitória. Saiba que a sua obediência te traz o extraordinário. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.